Bom, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática e na aula de hoje nós vamos dar continuidade às funções, falando sobre função trigonométricas. Neste caso, a gente vai falar um pouco, principalmente, função seno e cosseno nessa aula e na próxima aula a gente fala sobre tangente, secante, cossecante e cotangente. Então, para não perdermos tempo, vamos dar início à nossa aula. E na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre funções trigonométricas, onde existe um único par de funções definidos em R, indicados por seno de x e cosseno de x, satisfazendo as propriedades. A primeira propriedade diz que o seno de zero é igual a zero. O seno de zero é igual a 1. Quaisquer que sejam os reais a e b, nós temos que seno de a menos b é igual ao seno de a cosseno b, menos seno de b cosseno a. E que o cosseno de a menos b é dado pelo cosseno a cosseno b, mais seno a seno b. Bom, além disso, existe um r maior do que zero, tal que o zero é menor do que o seno de x, que é menor do que a tangente de x, onde a tangente é representada por seno de x sobre cosseno de x. Bom, o teorema fundamental da trigonometria diz que para todo t pertencente aos reais, temos que cosseno de t ao quadrado mais o seno de t ao quadrado é igual a 1. E como a gente pode inferir a respeito disso? A gente olha para essa expressão aqui. Bom, você olhando para essa figura, o que é que eu posso colocar para vocês? Que se eu pego daqui, ó, da origem até P, você vai terminar formando aqui um triângulo, e esse triângulo ele é retângulo, essa figura. Ó. Bom, a partir dele, o que é que você vai notar? Você tem essa expressão aqui, esse lado, que é o mesmo tamanho daqui, ó, está destacado. Aqui está em inglês, tá? Mas é seno de t. Então, esse valor aqui é o seno de t. Essa outra é o cosseno de t. E esse raio que sai daqui para cá, ele é igual a 1, porque eu estou falando da circunferência trigonométrica. Portanto, quando você pegar esse triângulo, que ele é retângulo, você pode aí notar rapidamente que se eu pegar os cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Ou seja, você tem a relação fundamental da trigonometria, tá ok? Então, além disso, uma proposição importante é que existe um menor número positivo A, tal que o cosseno de A é igual a zero. E neste caso implica que o seno vai ser igual a 1. Além disso, definimos o π por sendo que, se o π for igual a 2A, em que A é um número a que se refere à propriedade acima, ou seja, nós podemos concluir que esse A é π sobre 2. Tá? E nesse caso, o cosseno de π sobre 2 é igual a zero. E o seno de π sobre 2 é igual a 1. Lembrando que π sobre 2, se você coloca em graus, é 90 graus. Então, o cosseno de 90 é igual a zero e o seno de 90 é igual a 1. Bom, além disso, nós temos aqui duas funções. A função π, onde se você pega o f de menos x é igual ao f de x. Tá ok? Além disso, a função ela é ímpar. Se você pegar o f de menos x, ela foi igual a menos f de x. Função π, o f de menos x é igual ao f de x. Na função ímpar, o f de menos x é igual a menos f de x. Então, ele pede aqui para mostrar que o seno é uma função π e, melhor, o seno é uma função ímpar e o cosseno é uma função par. Vejamos. Para que esta função seno seja uma função ímpar, nós temos a seguinte coisa. O seno de menos x tem que ser igual a menos seno de x.
Qual o procedimento nesse caso? Nós vimos aqui a seguinte expressão, que o seno de A menos B é igual a quem? Ao seno de A vezes o cosseno de B menos seno de B vezes o cosseno de A. Vamos chamar aqui esse A de zero. Portanto, nós teremos aqui qual expressão? Seno de zero menos x, ok? Chamei o A de zero, o B de x. Portanto, você vai ter seno de zero vezes o cosseno de x menos seno de x vezes o cosseno de zero. Ora, aqui nós sabemos já algumas informações daqui. Primeiro, o seno de zero, nós acabamos de ver que é zero, e o cosseno de zero é 1. Portanto, o que nos resta aqui nessa expressão é que o seno de menos x é igual. Veja, esse produto aqui vai dar zero e esse vai dar menos x. Logo, o seno de menos x é igual a x. E aí você lembra da definição de função ímpar, onde você tem que o f de menos x é igual a menos f de x. E aí, pela definição que a gente já colocou, essa expressão ela é o quê? Uma função ímpar. Ok? Bom, a outra expressão diz respeito ao cosseno ser uma função par. Vejamos agora. Bom, nós vimos que para uma função ser par, nesse caso, o que é que eu precisaria ter? É que o cosseno de menos x teria que ser igual ao cosseno de x. É isso que eu quero mostrar. Para tal, nós vimos aqui que o cosseno de A menos B é igual a quanto? Ao cosseno de A vezes o cosseno de B mais seno de A vezes o seno de B. Vamos pegar agora quem seria essa expressão se eu trocar aqui. Você tem o cosseno de 0 menos x, onde o 0 representa o A e o x representa o B. Você ficaria com o cosseno de 0 vezes o cosseno de x, mais seno de 0 vezes o seno de x. E já antemão, nós vimos que esse cosseno de 0 é igual a 1 e o seno de 0 é 0. Ou seja, essa expressão aqui é 0. Já essa outra fica somente x. Logo, o que é que eu tenho aqui? Que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. E pela definição de função par, nós vimos que o f de menos x é igual ao f de x. Ou seja, se eu olho para esta expressão, tá? Você tem como afirmar que ela é uma função par. Tá ok? Bom, vamos passar adiante, né? Nós temos mais exemplos aqui. E ele quer mostrar que o seno de A mais B é igual a essa expressão. Seno de A cosseno B mais seno B cosseno A. Bom, eu vou só apagar aqui esta parte rapidinho, né? Para que a gente possa dar continuidade. Já já eu volto. Bom, o seno de A mais B, de antemão, vamos lembrar aqui que a gente já viu a seguinte coisa. O seno de A menos B, que era igual a quanto? Ao seno A vezes cosseno de B menos seno B vezes o cosseno de A. E aqui ele pede mais em vez de menos. A gente faz a seguinte coisa. Seno de A menos B nada mais é do que o seno de A menos B. E aqui seria uma substituição simples. Eu teria seno de A vezes o cosseno. Vou fazer aqui rapidinho
Só apagar isso aqui, pronto. Bom, ficaria seno A cosseno de menos B, menos o seno de menos B, vezes o cosseno de A. Lembrando que esse B assume um novo valor agora. E esse valor é menos B, tá ok? Então, quando ele faz isso, nós temos que lembrar aqui que essa expressão ficaria o seno de A mais B igual seno de A vezes. Aí você diz, olha, eu acabei de ver que esta função cosseno, ela é uma função par. Por ser uma função par, cosseno de menos B é a mesma coisa do cosseno de B. Menos. Outra coisa que eu vou lembrar é que o seno de menos B, o seno é uma função ímpar. Portanto, esse valor seria menos o seno de B. Como eu já tenho menos, aqui vai ficar mais seno de B vezes o cosseno de A. E eu chego na expressão que eu queria anteriormente, ou seja, o seno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes cosseno B, seno B mais cosseno A. Outro ponto que nós temos que ver aqui é com respeito ao cosseno de A mais B. Tá? Qual seria o resultado? Vamos lembrar aqui que o cosseno de A menos B, ele é dado por quê? Cosseno A vezes cosseno B menos seno A vezes o seno B. Ora, se eu quero o cosseno de A mais B, na verdade eu quero o cosseno de A menos o valor de B agora eu vou colocar como sendo menos B. Lembre-se uma coisa, ele está assumindo esse novo valor, tá ok? Isso aqui ficaria igual cosseno de A vezes o cosseno de menos B menos seno de A vezes o seno de menos B. Ora, novamente, nós já vimos que isso aqui é uma função par, tá? Aqui é uma função ímpar. Se aqui é uma função ímpar, o que nós vamos ver agora é que esse cosseno de... Desculpa, deixa eu botar aqui a cor correta. Aqui você vai ver que o cosseno de A mais B, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual ao cosseno de A vezes esse cosseno de menos B, ele se torna o que? Cosseno de B, já que a função ela é par. Aqui você tem menos, como a função aqui é ímpar, o seno de menos B é igual a menos o seno de B. Com menos que eu tenho aqui fica mais seno A, seno B. Portanto, essa seria a expressão com respeito ao cosseno de A mais B. É importante você gravar essas expressões, tá? Tá ok? No entanto, eu acabei de ver aqui um pequeno erro. Deixa eu logo fazer essa correção. Lembrando que aqui é mais, não é menos, né? Então, essa correçãozinha é importante, tá? Senão a questão fica totalmente... Aqui é mais, então aqui é mais. Se aqui era mais, fica menos aqui. Portanto, só corrige aqui, ficaria menos, tá ok? Um pequeno deslize. Então vamos lá para o próximo item, né? O próximo item, nós temos aqui, nesse exemplo, provar que o cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E seno de 2x é igual a 2 vezes cosseno de x vezes seno de x. Bom, vamos começar aqui pelo cosseno de 2x. Tá? Vamos lembrar que esse cosseno de 2x é a mesma coisa do cosseno de x mais x. E eu acabei de ver que o cosseno da soma de dois ângulos, dois arcos, ele é dado por quê? Pelo cosseno
de x vezes o cosseno de x, que é o cosseno de A vezes o cosseno B, menos o seno A vezes o seno B, ou seja, que é o mesmo valor x. Portanto, o cosseno de 2x seria igual a quanto? Ao cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Veja que é bem simples essa demonstração, ok? Bom, uma outra situação é o seno de 2x, que seria dado por quê? Pelo seno de x mais x, que é igual, na verdade, o quê? Ao seno de x vezes o cosseno de x, menos, mais seno de x novamente vezes cosseno de x. Na verdade, eu teria o seno de A vezes o cosseno B, mais o seno de B cosseno A. Mas nesse caso, os ângulos são iguais. Logo, o seno de 2x seria igual a quanto? A 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. E aí, eu encerro a aula por hoje e na próxima aula a gente vai dar continuidade às funções trigonométricas, falando sobre a função tangente, secante, cossecante e cotangente, tá ok? Paro por aqui e até a próxima aula.